Olá, bem-vindo ao canal. Serei breve, mas você tem aqui um material farto para enriquecimento das suas reflexões. Bom proveito! Esta série, A Caminhada, foi produzida para nossa reflexão sobre 2000 anos da Igreja na história. Agrupamos aí alguns assuntos com foco mais geral, estão em azul, e outros com focos mais específicos para você, com a chave em vermelho. Bom proveito! Convido você a fazer sua inscrição no canal, compartilhar, refletir conosco hoje sobre as mudanças, pois o assunto é as revoluções na humanidade. E nós organizamos o assunto, por ser muito amplo, em 3 partes. Hoje trataremos do panorama da evolução humana e depois, conforme a sequência aí indicada. Use as referências bíblicas. Neste tema, nós procuramos e vamos demonstrar por que relacionamos Jesus com a plenitude dos tempos e a fase da história em que vivemos, considerando que a natureza humana, as eras ou idades históricas, a semana de milênios e o panorama sobre a humanidade, concluindo com os motivos das revoluções. Os demais itens são comuns a todos os vídeos que apresentamos. Para tratar da natureza humana, trouxemos aqui uma ferramenta aplicada em avaliação estratégica de posicionamento de empresas e negócios, chamada SWOT, do inglês. Trata de forças e fraquezas como os fatores internos e oportunidades e ameaças como fatores externos, sendo forças e oportunidades fatores positivos e fraquezas e ameaças fatores negativos. Colocamos ênfase aqui na avaliação dos fatores internos, são forças e fraquezas, porque eles dependem diretamente de nós, de cada um de nós. E as oportunidades e ameaças são fatores externos. Portanto, devemos estar atentos, mas eles dependem de outro relacionamento. De qualquer forma, há forças humanas fundamentais de um lado e há fundamentos divinos de outro, muitas vezes sendo antagônicos ou com interesses diferentes. Alguns exemplos ou situações dessa relação da natureza humana com essa análise que estamos fazendo. No caso de forças, temos exemplos como atitudes que eu estou nesse mundo por minha conta e risco, eu confio na autoajuda, eu resolvo tudo, ou quero continuar dependente de Deus, com humildade, fé e esperança. Quanto a fraquezas, às vezes as pessoas exageram. Sinto-me só. Tudo eu. Não entendo esse mundo, não consigo falar com Deus. Parece que realmente assim vai ser muito difícil. Mas buscando oportunidades, há atitudes diferentes também, onde podemos ver pequenas oportunidades e não enxergar umas maiores, enxergar aquelas que são imediatas, mas sempre nós vamos aplicando e não podemos deixar passar essas situações, porque às vezes aquilo que pode parecer pequeno poderá nos levar a coisas maiores e resultados mais grandiosos. E quanto a ameaças, tem poucas pessoas no mundo, grande quantidade de férias, imagine isso no passado. As forças da natureza contra mim, o castigo divino, a escassez de comida. Muito bem. Se de um lado nós temos as forças humanas fundamentais, que são
poder, prazer, soberba e vaidade. Veja isso no livro de Provérbios. Do outro, nós temos os fundamentos divinos, justiça, juízo e misericórdia, conforme o Salmo 89, 14. Isso é muito interessante e importante avaliar. Esta matriz não foi criada para isso, mas aproveite essa ideia e conceito para se conhecer melhor e traçar novos rumos. Afinal, o ser humano é a criação de Deus. Este assunto, a Semana de Milênios, é um estudo que trata de relacionar cada milênio com um dia. E como nós já iniciamos o 7º milênio da humanidade, se estabeleceu que essa relação é válida. Não é uma doutrina, como está escrito aí, mas é uma referência muito interessante. Trazemos como estudo para vocês. Lá embaixo está a indicação de um link, né, que não dá para acessar por aqui, mas vocês podem tomar conhecimento e para conhecer um pouco melhor isso. Mas o que temos a dizer é o seguinte, que nesses 6.000 anos de história, 2.000 anos iniciais são tratados como era humana, que é desde a criação de Adão até o nascimento de Abraão. A segunda era, a era de Israel, é desde o nascimento de Abraão até o nascimento de Jesus. E aí começa a era da igreja, que vai terminar quando Cristo voltar, né? E então, todos os pontos indicativos aí dessa mudança de eras, nós trazemos aí para vocês indicações de alterações principais que aconteceram, né? E chamamos atenção para desde o ponto em que o dilúvio aconteceu, antes, logicamente, de Abraão ter nascido, até o ponto onde nós iremos para a eternidade. Nós vemos aí que de cada 2.000 anos, nós temos um evento que muda de era. Isso é muito interessante e muito importante. Aqui acrescentamos as idades de acordo com a ciência. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Verificamos a importância disso e dessa evolução que, em paralelo com as eras como nós estabelecemos aí na Semana de Milênios, né? E adiante colocaremos foco diretamente nesse tempo da igreja, na era da igreja, na era de Cristo, que começa com a Idade Média, ou melhor, com a Idade Antiga, desde os tempos considerados como depois de Cristo, ou seja, o nosso calendário. Este quadro, então, apresenta, como dissemos, a partir do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, da era cristã, ou da era da igreja, ou da era comum, como você queira chamar. E envolve a Idade Antiga, a Idade Média, Alta e Baixa, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Temos aí os eventos que marcaram as épocas, por isso são importantes. E nesse tempo, nós temos aqui a demonstrar que essa história nós conhecemos melhor do que a antiga, porque ela faz sentido com a nossa vida de hoje. É uma história que ainda afeta o nosso dia a dia. E aqui nós trazemos para vocês, indicando, né, que hoje mesmo nós já estamos ultrapassando 6.000 anos. Cronologicamente nós já estamos, como se dizia anteriormente, fazendo hora extra, né? Mas o tempo pertence a Deus e é Ele que cuida dessas coisas. Persistindo neste aspecto, nessa relação
entre a cronologia histórica e o nascimento de Jesus na plenitude dos tempos. Nós vamos dar um passeio aí pela história, envolvendo os impérios assírio, babilônico, persa, grego e romano. Por incrível que possa parecer, os eventos marcantes mais antigos e mais recentes estão relacionados com o Império Romano. Vemos lá no topo da lista a fundação do Império Romano e da cidade de Roma no ano atribuído ao ano de 753 a.C. E esse reinado romano durou até o ano 509 a.C., quando foi fundada ou instituída a República de Roma. E nós vemos que toda a história aí de Roma evoluiu, e na linha amarela está o nascimento de Jesus Cristo, bem no meio da história romana, que era na época do Novo Mundo, digamos assim. Traçando um paralelo ou preenchendo esse vazio em paralelo com a história do povo de Deus, nós temos lá que Samaria é destruída e o povo é levado cativo. Isso coincide com a história, parte da história de Isaías, que não estava relacionado com Israel, mas diretamente com Judá, e muito próximo da fundação de Roma. Vocês vejam 3 eventos importantes: fundação de Roma, o povo é levado cativo e Israel exerce seu ministério. Isaías exerce seu ministério. Por que é importante Isaías? Porque ele foi o profeta do Evangelho. Foi o profeta do Evangelho. E ele tratou desse assunto quando Roma ainda estava começando. E depois foram os romanos, ou melhor, sob o poder romano, que Jesus, que ele profetizou o que haveria de acontecer, aconteceu com Jesus. Mais de 700 anos depois, ou vamos dizer 700 anos depois. Muito bem. Nessa relação toda, nós queremos dizer que Deus está trabalhando. E a história está na mão de Deus. E por isso que nós procuramos aprender por que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E aí vemos os vários impérios que se sucederam naquela região oriental e depois o domínio romano superando a todo mundo. Essa sucessão de impérios foi prevista em Daniel capítulo 2, do verso 30 ao 44. Você pode examinar e estudar um pouco mais, que você vai entender essa maravilhosa condição profética. E nesse cenário todo aqui, então, nós entendemos que podemos enxergar a importância do nascimento de Jesus ser dentro do Império Romano, que estava vigente na época, que foi o último grande império do mundo, que já tinha 750 anos de história e 500 anos de império, ou melhor, de república, e ainda teria mais 500 anos como império, dominando essa parte. Sem falar da parte oriental, que ainda durou mais 1450 anos depois de Cristo. Muito bem, plenitude dos tempos. Aí está o Império Romano, na época de Jesus, Império Roxo, e depois as conquistas que foram posteriores. E esse ruído todo aí, para assinalar que foi aí, nesse ponto, que Jesus falou: olha, vocês vão proclamar o Evangelho aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e os círculos vão aumentando, até os confins da terra. E graças a Deus, nós que somos dos confins da terra, fomos alcançados. Aqui trazemos uma tabela para auxiliar você nos seus estudos e reflexões. Convido você a prosseguir nos estudos tratando das reflexões sobre as revoluções.
que são o nosso foco neste vídeo. Encerramos aqui pedindo que Deus os abençoe, mantendo a sua graça e a paz de Jesus Cristo sobre cada um de nós. E convidamos para as próximas edições, agradecendo a todos que colaboraram para que isso fosse uma realidade. Muito obrigado. Amém.